Boa noite. Rapaz, Bom, como deu para perceber, eu tô falando noite porque estamos à noite e o dia foi bem complicado aqui na correria, cuidando do João principalmente, que tá dengozinho. E aqui em São Paulo, hoje é dia 24 de junho de 2025. Parabéns para Marcela, né? a filha 04. E muito frio aqui em São Paulo, né? Amanhã desse dia amanheceu aqui em torno de 13 graus, né? 12 para 13. E essa madrugada agora que nós vamos entrar, tá propensa a bater algum recorde, né? Nós já estamos, agora é 8 e quase 8:30 da noite, né? 20 horas e 25 minutos, mais ou menos. Já está 11 graus, ou seja, mais frio do que nessa madrugada. Deve, pelas projeções aí do clima-tempo, chegar entre 4 a 5 graus aqui em São Paulo, coisa que normalmente a gente não está acostumado. O recorde até então foi 8, né? Né? Então, cuidem-se para quem está por aqui e vamos continuar orando para todos os amigos e os nossos irmãozinhos que moram na rua, né? Vou pedir para o Papai do Céu estender a sua nuvem de calor sobre todos os que estão aí no alento, né? E hoje o capítulo é o 8 do livro de Gênesis, que fala sobre o fim do dilúvio, né? Vamos lá? Vamos lá. A gente tá gravando aqui no quarto É. para ficar pertinho das crianças. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam, parou de chover, e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. Então comecem a observar os números a partir desses 150. Né? No dia 17 do 7º mês, a arca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês, passou aí então 3 meses quase, né? Apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, e dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da arca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da arca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim, Noé e a sua mulher saíram da arca junto com seus filhos e as suas noras, e também saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com as suas espécies.
Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, esse é o capítulo 8, né, que fala sobre esse fim do dilúvio. Algumas observações: se vocês começarem a somar todos esses espaços de tempo até Noé poder sair da arca com a ordem de Deus, vai dar aí em torno de 365 dias, ou seja, um ano. Então, eles passaram 40 dias e 40 noites naquela tormenta, que foi o dilúvio em si, e além desse período, né, todo um ano para conseguir sair da arca. Então, a provisão que o Senhor, né, falou, olha, leve coisa para vocês comerem, para os animais comerem, era para esse tempo todo, né? É importante a questão de Noé ter construído o altar também, né, em agradecimento ao Senhor. Ali já começa todo um ritual, né, que depois vai se estendendo lá por Êxodo, a gente vai acompanhar bastante. O que mais, seu Ralph? Bom, os pontos citados são importantes, né? O prazo, né, de tempo, que foi um ano, ou aproximadamente um ano, porque cita que Noé e todos saíram, né, ou as águas secaram quando Noé tinha 601 anos. Então, é o primeiro ano de Noé. O primeiro ano da terra após o dilúvio. Isso. Né? Segundo ponto é que ele vai dar prazos específicos curtos, sempre e principalmente 7 dias. Novamente, número 7. Ciclos. Ciclos, né? Eu não está citando nada, mas eu, no meu entendimento, deixar bem claro aqui, que os ciclos de 7 dias já se referem à citação do início para guardar o sábado. Sem dúvida. O que o Espírito Santo está me incomodando agora é para a gente estudar um pouquinho, meditar nessa palavra, porque todas essas marcações remetem ao calendário bíblico. Também tem isso. Em Muito importante. Em detalhes, né? Então, provavelmente o Senhor vai pedir para a gente voltar nisso em alguma outra ocasião. Nós estamos agora passando, assim, um olhar mais superficial, que é o que nos permite nesse momento, mas nós estamos vivenciando essa questão do estudo da prática do calendário bíblico na nossa vida. Assim que nós incorporarmos isso, né, a gente vai conseguir compartilhar de forma mais profunda, né? E aqui tem uma chave gigantesca nesse sentido. Mas sim, né? Tanto que um dos pontos são as citações específicas de datas de 17º dia do X mês, 20º alguma coisa do X outro mês. Então, são meses do calendário bíblico, né? O outro ponto é que utilizou-se 2 pássaros, 2 aves. Primeiro um corvo, depois a pomba, né? O corvo normalmente ele se alimenta de restos. Se ele não foi atrás de nada, naquela época seriam grãos, né?
Então, tanto que tem desenhos animados que o corvo está sempre atrás das espigas de milho e tem um boneco que é o espantalho que corre atrás, né? Não existia mais vegetação, ou estava totalmente submersa ou muito úmida, então o corvo não quis saber e voltou para a arca. A pomba, ela remete na Bíblia ao Espírito Santo. Tanto que a principal citação é de João Batista dizendo quando do batismo de Jesus e a pomba vem e ele cita aquilo que ele tinha guardado com ele, de que o Espírito Santo iria se projetar sobre a cabeça do ungido, né, como uma pomba branca, né? A pomba por 2 vezes e os 7 e 7, né? E aí ela não volta mais porque a terra secou. Aí Deus diz, então, até então, a porta da arca tinha se fechado porque Deus fechou. E aí Deus diz, saiam. E ele abriu a porta. Novamente. Ele é o único que pode abrir portas e fechar portas. E ninguém vai conseguir fazer aquilo que só ele faz. O outro ponto é, a primeira coisa que Noé fez foi um altar de agradecimento. E pegou aves puras. Então, animais puros. E Deus se agradou do aroma, né? Ele não precisa, mas ele se agradou, assim como Caim e Abel, né? Um não foi tão dedicado, vamos dizer assim, e o outro deu o que era de melhor daquilo que ele fazia. Então, Noé fez exatamente aquilo. Licença, né? gente. Encerra aí? Aham. Tem que olhar o João. Então, o ponto importante é exatamente o altar que nós temos que cultuar só a Deus. Honra e glória só para o nome dele, né? E o último ponto que eu queria deixar como finalização é que a terra, ou quando eles saíram da arca, eles não tinham mais basicamente provisões, porque, como a Lígia citou, a maioria das provisões foi calculada por Deus para aquele ano que ele já sabia que ia ter, não Noé, mas Deus, né? E daí para frente vai existir uma citação de Deus dizendo que alguns animais que foram a mais do que um só par são os animais puros em que eles podem servir como alimento, sempre depois de passado no fogo e nunca cru e com sangue, né? Que é uma citação que vai rodar a Bíblia inteira. Nunca comer carne crua, principalmente com sangue. Isso vai deixar a pessoa impura, né? Além da parte de alimentação, a parte de moradia. A gente sabe que foi citado ali, o Monte Arará. Ararat. Né? Ou Arará, ou Ararat, como, né? Depende da tradução. Mas o que acontece é o seguinte, por muito tempo, arqueólogos fuçaram enquanto deu, né? Porque não é um local de fácil acesso, é alto,
né? Mas conseguiram sim encontrar um resto de um desenho que dá para se visualizar, inclusive por satélite, do tamanho da peça, que tem um desenho com as medidas que foram citadas no início da arca, só que não inteira, e sim a parte de baixo, basicamente, dela, ou do meio para baixo do casco. Por que seria isso? Porque foi utilizada toda aquela madeira para a construção das casas que eles precisavam para morar, as moradias, as novas moradias, e também para lenha, porque tudo na terra estava úmido, até secar tudo iria demorar um tempo. Aquela madeira que estava acima da parte úmida da arca estava tomando sol já há um ano, então já estava seca, dava para ser desmontada, e assim como foi citado ali, Noé abriu o teto da arca e ali começou a desmontagem da arca para a utilização daquelas peças para montar o altar, para queima especificamente também, e para a montagem das moradias, das casas dele, da esposa, de cada filho com a sua esposa, e começar novamente, recomeçar, né? Então, basicamente é isso que nós temos, né? Não vou me estender muito mais do que isso, vamos deixar as pessoas também fazer os seus estudos, né? Mas, como eu citei ali a parte da arqueologia, é bom ir atrás desse ponto, né? Porque encontraram o desenho dessa peça, só que estava petrificado. Por quê? Porque ele foi coberto depois de tanto tempo e tanta coisa que aconteceu, e onde ele estava lá naquela altura, para ser descoberto ele teve que ser escavado. E se achou essa peça gigantesca com esse desenho de um meio casco, vamos dizer assim, da parte central para baixo, com as mesmas medidas, só que a madeira é tão boa que ela durou, e o que envolveu ela, né, na parte externa se petrificou com o tempo. Oi? Tava com piche também. Sim, estava com a impermeabilização de piche, né? Mas basicamente é isso, né? Informações, a leitura, basicamente, a informação daquilo que a gente já conseguiu de outros estudos, e alguns pontos que o Espírito Santo toca para que a gente sinalize que os estudos de cada um sigam, principalmente a parte do calendário bíblico. Isso é muito importante, né? Então, é isso, né? Nós agradecemos a presença de todos. Ah, tem uma presença ilustre aqui. Oi. Oi, pessoa. Já, tchau, né? Tchau. Ainda bem. Tchau. Boa noite. Boa noite. Eles gostam sempre de aparecer. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus, com a proteção do Espírito Santo, e se protejam do frio. Não descuidem, tá bom? Até mais.